eu não consigo lembrar nada do que eu estudei ontem. Você já estudou, revisou e estudou de novo incansavelmente, mas no dia seguinte parece que esqueceu de tudo? Você sabia que o vilão disso pode ser o estresse? Mas vem comigo que eu te conto mais. O aprendizado e a memória são essencialmente adaptações dos circuitos cerebrais ao ambiente ao longo da nossa vida. Nesse vídeo, focaremos na memória declarativa, que é aquela que se relaciona com fatos do mundo e eventos. As nossas memórias são inicialmente frágeis e temporárias, mas a partir de um processo chamado consolidação, que se dá pela alteração das estruturas das sinapses, elas se tornam estáveis e de longo prazo. Quando você se lembra de algo que estudou, você está reativando o circuito neural que codifica essas memórias no hipocampo e no neocórtex. E olha que interessante, alguns estudos mostram que quando as memórias estão passando por essa reativação, elas ficam vulneráveis, como se estivessem em modo de edição. Durante esse processo, elas podem ser atualizadas, reforçadas ou sabotadas. Os cientistas chamam isso de janela de reconsolidação. Um artigo científico publicado na revista Science Advances em 2024 explica isso. Nesse estudo, os pesquisadores queriam entender como que a memória se comporta no nosso cérebro logo depois de ser reativada. Principalmente, o que acontece com ela quando logo depois de se lembrar, você passa por algum estresse. Foram reunidos 80 adultos saudáveis, sem histórico de problemas neurológicos. Durante os 3 dias de experimento, eles fizeram um teste de memória, enquanto seus cérebros eram escaneados por ressonância magnética. Esses testes eles envolviam a reativação de memória, permitindo a abertura da janela de reconsolidação. Durante essa janela, metade do grupo passou por uma situação de grande estresse, enquanto a outra metade passou por uma situação não estressante. No final do experimento, as memórias de longo prazo de todos os participantes foram testadas e os dados obtidos foram analisados, gerando os nossos resultados. Sabe quando você revisa vários dias antes da prova e no dia consegue lembrar melhor? Então, esse é um mecanismo normal da memória. A forte reativação melhora a recordação, e o estresse interfere nisso. O estudo mostrou que ele prejudica especialmente as memórias mais fortemente reativadas no hipocampo, aquelas que você revisou mais. Isso sugere que o estresse interfere na reconsolidação da memória durante a janela de reconsolidação. Mas por que isso acontece? Uma hipótese é de que durante a janela de reconsolidação, a memória pode mudar ligeiramente, formando uma nova cópia. Essa mudança é o que a gente chama de reconfiguração de padrão. No estudo, os cientistas mediram o quão parecidos são os padrões de atividade cerebral para uma mesma memória em diferentes momentos. Eles observaram resultados significativos, principalmente no córtex cingulado posterior, que é uma parte do neocórtex. Eles viram que quando você não está estressado, o seu cérebro não só acessa essa memória original, mas ele também pode fortalecer ou criar novas cópias para aquela informação. Isso faz com que a memória seja mais robusta e acessível. No entanto, se durante a janela de reconsolidação, ou seja, logo após lembrar algo, você passa por uma situação de estresse, essa diversificação fica prejudicada. É como se a impressora de cópias fosse danificada pelo estresse. Então, ao invés de produzir novas cópias, você vai depender daquela memória original, que é mais frágil e de difícil acesso, o que prejudica a recordação futura. Então a gente vê que o impacto de viver em um mundo cada vez mais estressante pode ser avassalador. Além disso, essas descobertas elas podem ser utilizadas para entender os mecanismos tanto do estresse pós-traumático quanto da ansiedade. E só para deixar claro, esse artigo mostrou que o estresse tem sim impacto na reconsolidação da memória, mas todo o caminho percorrido pela informação até ser armazenado ainda continua sendo um mistério e sendo muito estudado em todo o mundo. Então pode ser por isso que